Amém, gente? Vocês estão felizes? Todo mundo está feliz hoje? Glória a Deus, quero te convidar a se assentar, pode ficar à vontade, amém? Seja bem-vindo à casa do Senhor, lugar onde nós temos liberdade para adorar o nosso Deus, amém? Todo mundo trouxe Bíblia hoje? Amém? Falei semana passada que se você quisesse trazer um caderninho para ir anotando, pode ficar à vontade, amém, irmão? Uma agenda, se você quiser trazer, pode trazer, amém? Então, se você tiver o costume de ler a palavra de Deus anotando, você pode ficar à vontade, pode trazer suas anotações e ir fazendo suas anotações, amém? Você já cumprimentou quem está do seu lado, que está perto de você? Se você ainda não fez isso, eu quero te convidar a dar a paz do Senhor para essa pessoa, abençoe a vida de quem está perto aí, estica o braço para ela, amém? Fala que ela é bem-vinda. Bem, meus irmãos, quero convidar vocês a pegar sua Bíblia e abrir em Mateus capítulo 6. Mateus 6. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, todos encontraram? Amém? Só para a gente poder contextualizar, gente, o que está acontecendo aqui? Nós estamos no meio do sermão da montanha, momento onde Jesus chegou diante de toda a multidão que ele estava curando, e viu que a multidão se aproximava dele, ele curava a todos, e nesse momento ele se assenta e começa a ensinar. Então, a gente tem uma multidão, como a gente viu semana passada, sedenta por cura, sedenta pela provisão de Deus, sedenta pela voz do Senhor. E o que ela encontra? Muitos encontram a sua cura física, a cura que eles precisavam. Só que, além disso, eles encontram a palavra de Deus, eles encontram o caráter de Cristo. Eles se deparam com quem Jesus realmente é. Então, aqui no Mateus capítulo 5, a gente tem as bem-aventuranças, a gente tem Jesus falando que não veio cortar a lei, não veio acabar com a lei, ele veio cumprir. A gente tem Jesus falando que os discípulos são o sal da terra, que eles são a luz do mundo. Ele fala sobre o homicídio, sobre o adultério, sobre o juramento, sobre vingança e sobre o amor ao próximo. Jesus ele vai falar sobre todas essas coisas. E uma multidão que não estava muito acostumada a ouvir esse tipo de coisa. E eu acredito que aqui foi um divisor de águas também, porque aqui aqueles que realmente eram de Jesus não se afastaram dele, permaneceram junto a ele, aprendendo e caminhando. E aqui a gente tem a continuidade daquilo que Jesus já estava fazendo. Qual que era o interesse de Jesus em falar essas coisas? A grande verdade, irmão, é que o povo judeu estava vivendo uma grande ilusão religiosa. O povo judeu tinha lá um mandamento que falava não matarás. Aí Jesus chega e fala o quê? Todo aquele que se irar contra o seu próximo sem motivo já está condenado, já é réu do juízo. Aquele que chamar seu irmão de tolo já é réu do juízo do inferno. Vocês ouviram que foi dito, não adulterarás, mas todo aquele que cobiçar a mulher do próximo em seu coração, já cometeu adultério. Então o povo judeu estava vivendo uma realidade de, eu só preciso impedir o meu corpo, eu só preciso me impedir, abafar o pecado, para não cometer aquelas coisas. Mas muitos estavam como? Desejando, cobiçando, se irando contra o próximo, não sendo misericordioso. E aí a gente aprendeu que não basta não fazer, irmão, você tem que querer não fazer. Essa é a realidade dos filhos de Deus. Na verdade, não é que a gente é besta, não é que a gente está perdido, não é que a gente está com a cabeça em outro lugar, mas na verdade o filho de Deus, ele dá outra face, ele caminha a segunda milha, ele não se ira contra o seu próximo, e ele, no caso do adultério, não cobiça a mulher do outro, e não cobiça o homem também. A mulher não cobiça o homem, por quê? Porque nasceu de novo, foi regenerado, foi transformado. E era isso que Jesus estava querendo deixar claro, olha, eu não importo só com o que vocês fazem por fora, mas em quem vocês são por dentro. Jesus aqui ele chega e começa a fazer como um cirurgião, uma operação no coração dos homens. Ele começa a falar, vocês não estão adulterando, mas como que está o coração de vocês? Vocês não estão matando ninguém, mas você está se irando contra o seu próximo, sem motivo?
Vocês não estão fazendo nada, mas o julgamento que vocês fazem com o próximo dentro do coração de vocês está matando vocês por dentro. E então Jesus começa a dialogar, e aqui em Mateus capítulo 6 ele vai fazer outros convites à humanidade, às pessoas que estão ali ao redor dele, e começa falando sobre a prática da justiça. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto a vosso Pai celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignores a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Qual o primeiro ensinamento, irmão, que nós podemos trazer para a nossa vida? Deus não é um Deus de honrar somente no exterior, na plataforma, num lugar de exaltação. Mas quando Deus olha, quando a gente está lá no nosso quarto, quietinho, tranquilo, Ele está nos honrando, Ele está nos abençoando, Ele está nos cobrindo, Ele está nos protegendo, Ele está nos ouvindo. Então, Jesus vai falar, olha, não sejam como aqueles religiosos hipócritas, que ficam lá tocando trombeta, falando, olha, eu estou dando tal coisa para fulano, eu estou sendo bom, eu estou dando esmola, eu estou fazendo isso porque eu sou bom. Jesus começa a convidar, olha, não façam isso. Mas quando a sua mão direita ajudar alguém, que a sua mão esquerda não saiba. Fique em secreto. Você não precisa tocar trombeta diante das suas boas obras, irmão. A gente não precisa se glorificar, porque se nós hoje fazemos boas obras, não é porque nós somos bons, mas porque Cristo Jesus operou a obra da salvação em nós. E através disso, nós somos feitos bons porque Ele é bom, não porque a gente é bom. Então, tocar trombeta aqui é falar, olha, eu sou bom, eu faço isso porque eu sou bom, eu faço isso, essas são minhas obras. Mas Jesus não está afim de pessoas que são altivas. A gente percebeu que o reino de Deus é dos mansos, o reino de Deus são dos humildes. São daqueles que não aparecem, são daqueles que estão no quarto lá. Tem uma mãe que ora por seu filho e ninguém está sabendo, mas ela está orando, ela está dobrando o joelho dela pelos filhos. Existe uma mãe, uma família, um pai que dobra o joelho pelos seus filhos e não tem ninguém sabendo, não está na plataforma, não está aparecendo para ninguém, mas Cristo Jesus está ouvindo a oração daquela pessoa. E aí vai contrastar, ou você é aplaudido pela multidão e pelas pessoas, ou você é aplaudido por Jesus. Ou seja, quando deres esmola, não toques trombeta diante de ti, não anuncie que você está fazendo isso, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. O objetivo de avisar para os outros que você está fazendo algo bom, irmão, é só para você ser glorificado por aqueles homens. Então Jesus vai traçar um paralelo, ou você faz isso para ser glorificado pelos homens, e em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Ou seja, se você está buscando o reconhecimento humano, e você anuncia o que você faz para receber reconhecimento humano, vocês já receberam a recompensa de vocês, que é a glória humana. Mas Jesus aqui está falando para quem? Para discípulo, né? Então ele se refere aqui, tu, discípulo, porém ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Irmão, uma das coisas que mais hoje em dia acabam um pouco machucando meu coração quando eu vejo, e eu nunca achei isso certo, são pessoas que fazem caridades na internet e tá com o celular na mão assim, ó, postando o que está fazendo. E não só isso, como filmando as pessoas que estão recebendo a esmola, que estão recebendo aquela bênção, aquela oferta. Isso para mim não tem um exemplo mais claro para a gente poder ilustrar o que Jesus está falando do que isso. Por que eu vou filmar uma pessoa que está passando uma necessidade, um problema? Por que eu vou expor essa pessoa a isso? Por que eu vou mostrar para as pessoas o que eu estou fazendo? Existem obras sociais, existem pessoas que a igreja ajuda que ninguém fica sabendo. E isso é intencional, irmão. É porque a mão esquerda não vai saber o que a mão direita está fazendo. Esse é o ensinamento de Jesus para a nossa vida. A gente pode contextualizar assim. Então, não fique aparecendo para os outros. Fique em secreto. E o teu Pai, que vem em secreto, né, te recompensará.
Então está se referindo a Deus aqui já como um pai que nos vê, que nos acompanha, que nos observa e que sonda o nosso coração. E aí a gente já parte do como deve dar esmola e como praticar a justiça. O primeiro versículo vai falar sobre guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, ou seja, não fica aparecendo para os outros, eu fiz isso, eu sou bom, olha como eu sou bom, olha como eu tive misericórdia do irmão, olha como eu perdoei o irmão. Jesus não quer isso, irmão, com o fim de ser vistos por ele, ou seja, todo o fim de anunciar o que você faz, eu dou esmola, eu ajudo com cesta básica, eu pratico a justiça, eu sou justo, olha, eu não fiz mal para aquele irmão que me fez mal. Todo esse tipo de anúncio tem um objetivo só, que é ser glorificado pelos homens, que é seres vistos pelos homens. Ou seja, se vocês fazem isso, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Irmão, praticou a justiça, fica quieto, tranquilo, feliz. Saiba que Jesus está convencendo o seu coração todos os dias a ser justo, a ser santo, a ser humilde e a amar o próximo. Não fica anunciando, ninguém precisa saber, irmão, somente Deus. Amém? Prática da justiça e como se deve dar esmolas. Jesus está literalmente falando como que a gente deve ajudar as pessoas. E então a gente vai para o verso 5, como se deve orar. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a tua porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não vos eis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. A gente tem aqui uma instrução de Jesus a respeito da oração, e ele vai falar, vai traçar um padrão de oração. Como que os hipócritas gostam de orar? Eles gostam de orar em pé nas sinagogas, no local onde é organizado o culto público lá dos judeus. Gostam de orar em pé e nos cantos das praças, para qual objetivo? Serem vistos pelos homens. E de novo Jesus repete, em verdade te digo que eles já receberam a recompensa. E a gente tem isso como uma repetição. Quando Jesus vai falar, em verdade te digo, ele fala isso em certo ponto na Bíblia, e ele vai falar aqui agora primeiro, em verdade te digo que eles já receberam a sua recompensa, e agora ele repete, em verdade te digo que já receberam a sua recompensa. Essa repetição, a gente sabe que é para dar ênfase. Amém? O povo hebreu usava isso muito, para dar ênfase, ou seja, já recebeu o galardão, já recebeu o galardão, já recebeu o galardão dos homens, não meu. Então, tu, de novo, porém, quando orares, está falando para quem, irmão? Para o discípulo, está falando para quem está perto, está falando para quem quer seguir. Não sejam como aqueles homens. Tu, porém, ou seja, uma ordenança, um mandamento para nós. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Novamente, irmão, mais um paralelo. Ou você ora para que os homens reconheçam que você é uma pessoa que tem uma super vida de oração, ou você aparece para as pessoas, ou você se esconde para Deus. É legal entender isso, porque o reino de Deus, ele não pode ser absorvido somente pelo reconhecimento humano, irmão. A gente está falando de um reino de Deus, a gente está falando de um reino invisível, que a gente não pode apalpar, que não dá para a gente ver. Ou seja, como que nós iremos viver um reino que não dá para ver se mostrando para os outros? Deus não quer isso. Então, quando orar, o que você tem que fazer? Vá para o seu quarto, fecha a porta e ora em secreto, porque o teu pai que vem em secreto te recompensará. Mas qual que é o contrário disso? É orar nas praças, é orar nas sinagogas, na igreja, é aparecer para as pessoas, olha como eu sou bom. Deus não quer isso. Por quê? Os hipócritas oram assim e já receberam a sua recompensa. Ou seja, a pessoa que ora aparecendo para os outros, ela já recebeu a recompensa dela, que é a glória dos homens. É o homem olhar e falar, uau, olha como fulano ora, olha como ele é santo, olha como ele é espiritual, olha como ele fala bem, quando na verdade Deus está falando, tudo bem, você está fazendo isso para aparecer, então você já recebeu a sua recompensa, você já recebeu o que você estava buscando. Mas aqueles que são discípulos não buscam aparecer para os homens, mas buscam aparecer para Jesus. Então nós, quando formos orar,
vamos para o nosso quarto, fecha a porta, ora ao Pai que está em secreto. E aí, irmão, é uma promessa. O teu Pai que vê em secreto, ou seja, vê em secreto, te recompensará. O teu Pai que está no secreto, o nosso Deus que está no secreto, nos recompensará. Nessa oração simples, humilde, na presença dele, em silêncio, sem tocar trombeta, sem aparecer para os outros, sem ninguém saber, irmão. Deus está recompensando. Então, às vezes, você até pode não ser aquela pessoa que aparece e se apresenta e ora com intrepidez, mas se você, no seu quarto, entrar na sua casa, fechar a porta do seu quarto em silêncio, ninguém sabe lá, mas você está orando, o Pai está te recompensando, amém? Crê nisso? Temos que crer nisso, temos que crer. Por quê? Porque Jesus falou, irmão. Eu não estou em posição de discordar de Jesus, nem você. Tem algumas bíblias que está toda vermelha aí agora, não está? Na escrita? Tem alguma bíblia vermelha, toda vermelha, escrito tudo em vermelho? Deixa eu ver. Tudo que está em vermelho, irmão, é Jesus falando. Se tiver em vermelho na sua Bíblia, na minha não está, mas tem bíblias que tem algumas versões que está. Então a gente entende que é só Jesus falando aqui. Não tem uma interrupção de um discípulo, não tem uma pergunta, não tem uma resposta, não tem um contraponto, é só Jesus falando. Então, versículo 6 fala: quando orares, entra no seu quarto, oras ao seu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Não tem como buscar no público um Deus que está em secreto. No verso 7, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe peçais. Então, quando a gente vai crescendo, irmão, a gente aprende a repetir muita coisa, e uma oração que inclusive está na Bíblia, que é a oração do Pai Nosso, a gente aprende a repetir isso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Todo mundo sabe essa oração de cor? Levanta a mão. Pode levantar. Unanimidade, né? Todo mundo sabe a oração do Pai Nosso. Porque a gente foi ensinado a simplesmente declarar, a simplesmente falar. Mas a gente já entendeu que Jesus não quer só uma atitude física, Jesus quer transformar o que está dentro, né? Então, não usem de vãs repetições, não fica repetindo aquilo que você não sabe. Oh Deus, 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 não sei o que, oh Deus, não sei o que. Irmão, Deus sabe o que você precisa, mas na hora da oração, isso é muito importante que a gente entenda, Deus não exige que você se porte como um escravo. Deus não te chama para o secreto para te tratar como um escravo. Deus te chama para o secreto para te tratar como um amigo. Então, a relação de reverência, ela não está ligada ao que você faz com o seu corpo físico, mas a como está o seu coração. Deus exige reverência. Não só exige, como nós temos que demonstrar reverência para com Ele, porque Ele é santo, porque a gente reconhece quem Ele é. Então essa relação de, olha, eu reverencio ao meu Deus, eu vou me achegar a Ele, eu posso estar sentado na minha cama, eu posso estar em pé no meu quarto, eu posso estar ajoelhado, eu posso estar dirigindo. Se o meu coração demonstra reverência para com Deus, eu posso ficar tranquilo que Deus está me escutando, irmão. Deus está te escutando. Agora, a gente não pode acreditar igual está falando. Os hipócritas oram gritando no meio das ruas, aparecendo para todo mundo. A Bíblia fala que Deus está recompensando eles? Não. Então, da mesma forma que você, se estiver no seu quarto e você criar na sua cabeça que Deus só vai te ouvir se você dobrar o seu joelho, ou deitar no chão, ou se portar como um escravo, irmão, não está totalmente errado, mas não é por aí. Você pode se relacionar com Deus como seu pai, como seu amigo, como aquele que te escuta, como aquele que te aconselha, como aquele que orienta os seus passos, os seus caminhos. Não usem de vãs repetições, não ficar falando rezas prontas, orações de outras pessoas, mas buscar realmente abrir o seu coração para o Senhor. É isso que Ele quer te conhecer, Ele quer saber quem você é, Ele quer saber o que você carrega, Ele quer saber suas dores, Ele sabe de tudo, mas Ele ainda assim quer ouvir você falar, irmão. Isso aqui é Jesus falando. Não usem de vãs repetições, eu não quero isso.
Deus sabe, eu sei o que vocês precisam, basta vocês abrirem o seu coração. Não sejam semelhantes aos gentios, não sejam semelhantes a eles, com vãs repetições, e pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Isso quer dizer o quê? Que não serão ouvidos por seu muito falar, porque Deus sabe o que vocês precisam. Então, na hora de orar, irmão, não adianta somente preparar rezas prontas ou frases prontas para Deus. Deus não quer frases prontas, Ele quer um coração pronto a se abrir. Ele quer o seu coração pronto a se abrir para se relacionar com Ele. E aí a gente entra num ponto-chave da exposição, que é 6:9, né? Que é a oração do Pai Nosso, que para mim está a oração dominical. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso, irmão, não é uma reza. Isso não é uma reza que você tem que repetir. Isso não é uma forma de Deus te escutar somente, eu vou orar aqui o Pai Nosso. Você se ajoelha, Pai Nosso que estás no céu. Isso aqui é um modelo. Guardou? Isso é um modelo. Eu já fiz a exposição uma vez aqui sobre a oração do Pai Nosso, e na verdade a oração do Pai Nosso é uma oração modelo, porque em primeiro lugar, vamos acompanhando aí, se você puder olhar para a sua Bíblia, a gente vai falando à medida que vamos lendo, pode ficar lendo, tá? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Como que começou, irmão? Reconhecendo a Deus como Pai, e não só qualquer Pai, como o nosso Pai. E mais um ponto ainda, que estás aonde? No céu. Então, é o meu Pai, é o nosso Pai, é o Pai da igreja, é aquele que é o nosso cabeça. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Ou seja, além de reconhecer que Deus é Pai, e que não é só qualquer Pai, Ele é o nosso Pai, e está no céu, também declara santidade, santificação ao nome de Deus. Declara santidade a Deus. Então, santificado seja o seu nome. Ou seja, Ele é o nosso Pai, Ele nos protege, Ele nos ama, certo? Ele nos adotou para ser filhos, a gente pode dizer Abba Pai, como a Bíblia propriamente diz, e Ele está no céu. Ou seja, a intimidade com Deus, Ele não vai anular a grandeza e a glória com Ele. Deus não se importa, irmão, porque Deus é santo. Deus não se importa se você chegar, Pai, Jesus, me abençoe. Jesus, eu estou precisando disso. Deus não se importa se você está usando palavras bonitas ou o português claro ou o português que é informal, porque Ele não requer disso, porque Ele é o nosso Pai. Então isso não anula quem Ele é e nem diminui a reverência que a gente presta a Ele, porque Ele é elevado, Ele é sublime, Ele é glorioso, Ele é grande, e essas pequenas coisas, irmão, isso não atrapalha você conversar com Deus. Então, em primeiro lugar, reconhecer quem Deus é, reconhecer que Ele é o seu Pai, que Ele está te vendo em secreto, que Ele está ouvindo o que você está falando, e reconhecer que Ele é santo. A oração começa assim. Se você ler exatamente com essas palavras, ou usar, Pai, muito obrigado pela sua santidade, por ter me santificado, começou. É um modelo que pode ser seguido, e Jesus está ensinando aqui a gente orar como convém. Versículo 10, olha bem, qual o chamado? Venha o teu reino. Então, são petições em relação a Deus, não em relação a mim. Eu não estou pedindo nada para mim agora, eu estou pedindo algo a Deus, ou seja, Deus, estabeleça o seu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Então venha o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, orar por isso é: Deus, o Senhor está com o controle da minha vida. Deus, que o Senhor faça aquilo que lhe apraz.
que o seu reino seja estabelecido sobre a terra. Esse é o clamor que Deus espera que a gente faça. Faça-se a sua vontade, assim na terra como é no céu. Então, assim como o Senhor governa sobre o céu e determina sobre os anjos, seja feito também assim na terra. E aí então começa a petição para mim, certo? Olha, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Essa petição o pão nosso dá-nos hoje é o alimento, aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito para viver. Mas tudo isso, irmão, vem depois de declarar o reino de Deus para vir sobre a terra e a vontade de Deus seja feita. E reconhecer quem Deus é. Então a gente vê um nível não de exigência, mas de prioridade. Em primeiro lugar, eu preciso reconhecer quem Deus é. Em segundo lugar, eu preciso que Ele estabeleça a sua vontade sobre minha vida e sobre a terra. E em terceiro lugar, vem a minha vontade, vem aquilo que eu preciso, vem aquilo que eu quero clamar. Pão nosso de cada dia, Deus, nos dá hoje. E então entra, perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas. E aí, Jesus já nos coloca numa posição de perdão, de perdoadores. Ele não espera eu falar, perdoa as minhas dívidas. E aí vem Deus e fala, você precisa perdoar o seu próximo. Ele chega e fala, perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado quem nos tem ofendido. Como temos perdoado quem nos ofende, quem nos deve. Então como assim? Jesus já se posiciona aqui, irmão, como sendo nós fazendo oração. Então ele não dá margem para uma oração diferente disso. Existe alguém que pecou contra você? Existe alguém te devendo? Existe alguém que falou mal de você, você ficou sabendo? Existe alguém que fez algo contra você, irmão? Para orar a Deus, para chegar diante de Deus, tem que chegar e falar, Deus, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado esses infusados, esses filisteus que têm me perseguido. Entendeu? Deus não dá margem, irmão. Para Deus te ouvir, você tem que perdoar. Para Deus te perdoar, tem que perdoar. Você por acaso é melhor que Deus? Fala assim comigo, não. Eu sou melhor que Deus? Fala comigo, não. Não. Então se nós estamos clamando, pedindo a Deus, Deus me perdoa, por que a gente não tem que perdoar o próximo também? Então perdoa, Deus, todas as minhas ofensas, tudo aquilo que eu fiz contra o Senhor, assim como eu também tenho perdoado quem tem me ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o quê? O reino, o poder, a glória para sempre. Assim seja feito. Amém. E aí vem o verso 14. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Vamos ler de novo? Vamos ler todo mundo junto? Querem ler comigo? Bora? Então fala, vamos? De novo, vamos? 1, 2, 3 e... Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Vamos de novo, porque ficou... Um fez em 80. Amém. Então vão ler todo mundo a mesma coisa. Porque se perdoar as vossas ofensas, o vosso Pai Celeste vos perdoará. Todo mundo consegue falar isso? Então bora, 1, 2, 3 e... Porque se perdoares as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Deu para gravar, irmão? Então, quando você sair dessa igreja hoje, eu quero que você libere o perdão para quem te ofendeu. Podemos começar por aí? Tem alguém que tem algo que você tenha contra alguém, irmão? Chega e falou, irmão, ó, eu não sei por que você fez isso, eu não sei para que você fez isso, mas eu descobri hoje na igreja que Deus só vai me perdoar se eu te perdoar. Então eu vou te perdoar, porque senão eu estou condenado ao inferno. Pode ser? Vamos falar sério? A Bíblia é séria, irmão. Isso aqui é Jesus falando. A gente faz um alívio cômico de tirar um pouco da seriedade, mas é sério. Isso aqui é Jesus falando. Ou seja, se eu não perdoo o meu próximo, Jesus não me perdoa. E se Jesus não me perdoa, o que acontece, irmão? Eu vou para o inferno. Porque o meu ego está ferido? Porque eu sou bom demais para perdoar?
porque eu sou melhor que Deus, não compensa, né? Então vamos perdoar, irmão, vamos dar outra face. Jesus no início lá, no capítulo 5, ele vai falar, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu digo a vocês, qualquer um que lhe apunhalar a face, dê a outra. O evangelho, o reino de Deus não é para orgulhoso não, irmão, não é para gente com ego ferido que precisa se mostrar não. O reino de Deus são para os filhos de Deus, e aqui Jesus está traçando o padrão de filho, é o que ele espera de um filho. Então o filho de Deus, o que ele tem que fazer? Perdoar. Por quê? Porque Deus perdoou ele, o pecado que havia nele, Deus perdoou. Então, verso 14, se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoares aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Está aqui o que a gente acabou de falar. Então Deus requer, isso aqui é um requerimento, isso aqui é um requerimento divino, irmão. Deus quer que você perdoe quem te ofendeu, porque somente dessa forma você vai poder ser perdoado por ele. É uma matemática simples. Aqui a gente já vai entrar no como jejuar também. Percebe que está falando das disciplinas espirituais aqui, como se deve orar, como se deve dar esmola, como se deve orar literalmente, um modelo de oração, e agora vai falar de como jejuar. Como jejuar? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de quê? Parecer aos homens que jejuam. Parecer a quem? Parecer a quem? E o que Jesus vai falar? Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. De novo, Jesus está sendo aqui repetitivo? Não, ele está dando ênfase. Em verdade te digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai. Aonde? Em secreto. E o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Ou seja, irmão, a gente pode tentar aparecer para os outros, a gente pode tentar aparecer aos homens, e se a gente tentar, a gente vai conseguir. E conseguindo, a gente atinge aquilo que a gente buscou, que é o reconhecimento dos homens. Mas aí Jesus chega e fala: vocês querem o reconhecimento dos homens ou o meu? Não, Jesus, a gente quer o seu. Claro que a gente quer o de Jesus. O homem, irmão, vive em média 70, 80 anos. Jesus é eterno. Você vai passar, sua descendência vai ficar, e depois a sua descendência vai passar, e a descendência da sua descendência vai ficar. E tem sido assim, irmão, desde Adão e Eva. Então importa para mim agradar aos homens ou agradar a Deus? Agradar a Deus. E o que Deus espera de mim? Que eu, quando for jejuar, não fico parecendo para os homens, me aparecendo, falando para os outros que eu estou jejuando em prol de vidas, em prol de não sei o quê, porque eu sou bom, porque eu preciso jejuar, porque se eu não jejuar, as pessoas não vão reconhecer que Jesus é rei, porque eu preciso jejuar, porque Deus precisa de mim, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Não, Deus quer que você fique em silêncio. Deus exige o silêncio, porque é somente no secreto você vai colher os benefícios do jejum. Assim como no secreto você vai colher os benefícios da esmola, você vai colher os benefícios de praticar a justiça, você vai colher os benefícios de orar no secreto. Deus não chamou aparecidos, irmão, para o reino dele. Deus não chamou pessoas que gostam de ficar se mostrando para os outros. Aqueles filhos de Deus são aqueles que são calados na deles, mas que estão realizando uma grande obra com a ajuda do Espírito Santo. Então, como jejuar? Deus também está passando mais um. Quando jejuar, unge a cabeça, lava o rosto, bota um perfume, passa um perfume, fica cheiroso, vai trabalhar, vai para a igreja, vai para onde você quiser ir, para a escola, vai feliz, glorificando a Deus e com um sorrisão no rosto. Não fica assim, não. O que foi, moço? Ah, estou jejuando, né? Mas Deus vai me honrar. Meu irmão, você quer parecer para quem? Deus não quer isso. Amém? Amém ou não amém? Então a gente encerra aqui as disciplinas espirituais. A gente falou sobre oração, falou sobre dar esmolas, ajudar o próximo, falamos sobre a prática da justiça e falamos como jejuar. A gente já sabe como fazer todas essas coisas, e todo dia a gente deve fazer isso, amém, irmão? Tentar orar todos os dias, mesmo com a correria,
jejuar pelo menos, irmão, você jejuar 6 horas do almoço até o jantar, sem comer nada, sem tomar café, sem fazer uma coisa, sem fazer outra. Importante. Faça isso. Amém? Pratique as disciplinas espirituais com intenção. A intenção de se aproximar do Senhor Jesus. Não fazer isso para ser abençoado, mas porque você já foi abençoado. Deus já te agraciou com a vida e com a salvação. Então, se Deus fez isso, irmão, a gente faz isso como forma de devoção a Ele. Amém? Se Deus sabe o que eu preciso, você pode se perguntar, se Deus sabe o que eu preciso, por que eu preciso orar? Se Deus sabe tudo que eu quero, tudo que eu tenho necessidade, por que eu vou orar? Porque Deus quer te conhecer, irmão. Deus quer saber quem você é, Deus quer saber como você se revela a Ele, como o seu coração se abre para Ele. Deus sabia que Adão estava lá escondido. E o que Ele fez? Adão, cadê você? Como se Ele não soubesse que Adão estava lá escondido. Adão, oh, Deus, estou aqui. Eu sei que você está aí. Mas eu queria que você saísse, que você se mostrasse, que você aparecesse, que você se revelasse. Oh, Deus, escondi porque eu estava nu. E você pecou, né? Você errou. Você comeu de onde eu mandei você não comer. Mas é importante a gente saber que mesmo Deus sabendo quem nós somos, o nosso pecado, o nosso erro, Ele continua nos chamando. Filho, cadê você? Está escondido por quê? Pode vir. Não se esconde em mim não, se esconda em mim. Eu vou te aliviar. Amém? Então vamos tentar praticar essas coisas. E orar também nos moldes da oração do Pai Nosso. Não olhe para a oração do Pai Nosso como uma reza, irmão. Leia e entenda o que eu preciso fazer para orar bem. Então é reconhecer Deus como Pai, reconhecer que Ele está no céu, reconhecer que o reino dEle está lá, que eu preciso que, olha Deus, venha o seu reino, eu quero, eu clamo por isso. Faça a sua vontade, assim na terra como no céu, nos dá o pão de cada dia, perdoa as nossas ofensas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem nos ofende, não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. É um modelo de oração que a gente pode seguir, que você siga também. E aí nós vamos começar a falar aqui sobre outros assuntos que Jesus está falando aqui, lembrando que nós estamos vendo um relato de Mateus, e Mateus, ele foi uma testemunha ocular, um discípulo que viu Jesus realmente, que caminhou com Jesus. E o outro discípulo que vai falar aqui sobre Jesus, nesse sermão, vai ser Lucas. Lucas foi um historiador, né? Lucas não foi uma testemunha ocular, então muito provavelmente Lucas pega as informações de Mateus e mais das pessoas que estavam ao redor dele para poder redigir o seu relato, mas depois a gente vai lá. O mais completo que eu gosto bastante de ler é Mateus 5, 6 e 7, que vai falar do Sermão do Monte de forma bem específica, porque Mateus estava lá, sentado aos pés de Jesus, escrevendo tudo que Jesus estava falando. Legal, né? A gente está lendo algo de um homem que escreveu aos pés de Jesus. Está entendendo isso? Está entendendo? Legal, né? Dá para absorver isso? Ele vai falar sobre tesouros do céu. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam, minam e roubam. Mas ajuntai-vos para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Um pequeno ensino de Jesus aqui, só que a gente precisa entender que, eu não sei se na sua Bíblia tem essa divisão, mas na minha tem. Mas na verdade não tem divisão. Então logo após de falar sobre justiça, sobre esmola, sobre oração, sobre jejum, Jesus fala, não fica acumulando tesouro na terra. A gente pensa que não tem nada a ver, que é uma passagem separada, mas não é. Está tudo junto. Jesus está falando a mesma coisa na mesma hora, do jeito que eu estou falando para vocês aqui. Ensinamentos constantes, ensinamentos um atrás do outro. Então qual a referência que a gente faz com tesouros no céu e tesouros na terra? Porque tudo que você faz em secreto, irmão, não gera riqueza para você, não gera reconhecimento. Tudo que você faz lá no seu quarto, quando Jesus te vê, Jesus vai te recompensar, mas os homens não. Então quando Jesus chega falando sobre tesouros na terra e tesouros no céu, Ele está falando, olha, não acumuleis para vós tesouros na terra. Ou seja, está falando de não fazer as coisas conforme os homens, para ser reconhecido pelos homens, mas sim fazer as coisas para ser reconhecido por Deus. Acumulem tesouros no céu. Por quê? Como eu falei, tudo que a gente faz hoje, irmão, você vai passar, você vai viver 70, 80, 90 anos aqui na terra.
e vai passar, e a sua descendência vai ficar, e a sua descendência vai morrer, e vai ficar a descendência dela, e por aí vai. Ou seja, tudo acaba na terra. Mas se enquanto estivermos na terra, nós acumularmos tesouros nos céus, quando a gente morrer, vai estar separado lá, guardadinho para nós. Legal isso, né? Então, Jesus está convidando, acumulem tesouros no céu. Por quê? Porque onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ou seja, pessoas que buscam acúmulos de riquezas na terra, têm o seu coração nas coisas terrenas. Mas quem busca ser reconhecido por Deus, tem acúmulo de riquezas no céu. E o seu coração está onde? No céu. Amém? Quantas horas aí, irmão? Ok. Estou sem celular aqui. Luz e trevas são os olhos da lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devoltará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. De novo, irmão, Jesus não está mudando o padrão de explicação. Ele está falando a mesma coisa. Primeiro, luz e trevas. Depois, dois senhores. Ou seja, a quem nós servimos? Então, tudo que Jesus está falando, ou vocês oram para ser reconhecidos pelos homens, ou vocês oram para ser reconhecidos por Deus. Ou vocês jejuam para que os homens vejam, ou vocês jejuam para ser recompensados por Deus. Ou vocês praticam esmola para a glória de Deus, ou vocês praticam esmola para a glória própria. Ou vocês servem à luz, ou vocês servem às trevas. Ou vocês têm um Senhor e aborrecem o outro, ou vocês amam o outro e aborrecem um. Não tem como servir a Deus e às riquezas. Não tem como amar a Deus e amar as riquezas da terra, a mamon. Não tem como. Percebe que Jesus está falando da mesma coisa. Dois caminhos, duas opções, duas formas de vida, dois estilos de vida. Ou a gente vive segundo o curso dessa vida, ou a gente vive segundo o curso da vida de Deus, da vida que o Senhor tem para nós. E aí, Jesus vai finalizar falando sobre a ansiedade. Verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comermos, que havemos de beber, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Você conseguiu ver a semelhança do que Jesus está falando? Do início do capítulo 6 até o final. Ele está falando de dois senhores, ele está falando da glória humana ou da glória do céu. E aqui ele chega e fala, vocês estão ansiosos com o que vocês vão de vestir? Olha o lírio do campo, que um dia está aqui e outra hora é lançada no forno, outra hora é lançada para ser consumido. Nem Salomão se vestiu como um lírio do campo, nem Salomão em toda a sua glória, em todo o seu dinheiro. Ora, se Deus veste a erva do campo, que um dia está aqui e outra hora é lançada no fogo dessa forma, quanto mais a vós outros, a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, não, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, porque os gentios, de novo, os gentios é que procuram essas coisas, porque o vosso Pai sabe do que vocês necessitam. Jesus está traçando aqui, irmão, um padrão de vida de quem é gentil, de quem é ímpio, de quem não serve a Deus, e traçando um padrão de vida para quem serve a Deus. Não tem como agradar dois senhores, não tem como fazer esmola
para a sua própria glória e para a glória de Deus. Não tem como orar para a sua própria glória ou para a glória de Deus. Não tem como você ter luz e ter trevas em seu corpo. Não tem como você se inquietar ou ter a paz que excede entendimento dentro do seu coração. Não tem como. Então tem dois caminhos, tem duas formas de vida. Ou a gente vive conforme a vida do mundo, que coloca medo, que coloca ansiedade, que coloca depressão na sua vida para você, eu não consigo as coisas, eu não vou conseguir alcançar, eu não vou conseguir fazer aquilo que eu quero fazer. Ou você se acalma e confia e entrega ao seu Pai que está em secreto, que te honra. E aí ele vem no verso 33, aquele versículo que todos nós conhecemos: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus traça de forma muito simples aqui, o que a gente precisa fazer para receber todas essas coisas? Buscar o reino de Deus e a sua justiça, buscar fazer as coisas como Deus faz, buscar se comportar como um filho de Deus se comporta, buscar se portar no dia a dia como um filho de Deus se porta. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal, ou seja, não sejam ansiosos. Não tentem controlar as coisas, não tentem tomar decisões por conta própria. Deus sabe o que vocês precisam. Quem busca essas coisas? Os gentios. Ou seja, os gentios é o povo alheio ao povo de Deus. É o povo alheio que não pertence à comunidade de fé de Deus, que é a igreja, amém? Estamos aqui hoje. A gente era gentil, mas Jesus nos tornou herdeiros, filhos, amém? Através dele, através do sangue dele. Então, se hoje nós compartilhamos disso, se hoje nós temos essa condição de vida, nós precisamos abraçá-la, irmão. Então, não tem como você fazer algo para a glória de Deus e fazer algo para você ser glorificado. Não tem como você servir a dois senhores. Em primeiro lugar, busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas à sua vida. Jesus está falando aqui para nós que não é para a gente ficar ansioso, não é para a gente buscar a própria glória, não é para a gente servir dois senhores, não é para a gente dar esmola e mostrar para os outros, não é para ter trevas e luz dentro de nós. É um caminho. Você escolhe, você toma a sua posição, você se levanta e ajuda o próximo para a glória de Deus, ou você se levanta e ajuda o próximo para a sua própria glória. Ou você busca o reino de Deus, ou você não busca, ou você se comporta como um gentil, como uma pessoa alheia ao povo de Deus. Deus quer nos chamar para esse momento de intimidade, oração, jejum, disciplinas espirituais. Acumulem tesouros no céu, façam tudo para a glória de Deus. Não tem como servir dois senhores, sirvam ao Senhor do céu, ao Senhor Deus. É isso que Ele está querendo trazer para a gente. Na nossa vida, irmão, vai ter muitas situações de dois senhores. Ou a gente nega o nome de Jesus e agrada aos homens, ou a gente nega os homens e agrada a Cristo. E mesmo que sejamos pisados pelos homens, a gente está acumulando recompensas no céu. Amém? Glória a Deus por essa mensagem. Você pode guardar seu coração quanto a isso, buscar o reino de Deus, a sua justiça. Todo o resto será acrescentado, irmão. Basta a gente descansar, e é isso que Deus quer. Deus busca filhos maduros para entender essas coisas. Por isso que a gente está mergulhando de forma expositiva na palavra de Deus, para buscar entender o que Deus quer de nós, amém? Buscar entender o que Ele espera de seus filhos. E aqui a gente está vendo um relato do próprio Deus. É o próprio Deus falando, é o próprio Jesus, pisou na terra, está aqui falando o que Ele espera de mim e de você. Então vamos fazer junto, como igreja, como um corpo, vamos nos organizar, vamos tirar um momento do nosso dia para poder nos dobrar e falar com o nosso Deus. Vamos tirar um momento do nosso dia para poder jejuar, para poder entregar o nosso coração a Jesus, para poder ajudar o próximo. Vamos pegar o modelo de oração e não ficar orando de qualquer forma, repetindo as coisas, mas orando conforme a palavra de Deus. Vamos fazer essas coisas, porque isso nos tornará crentes mais fortes, pessoas mais fortes diante de Deus. Amém? Amém ou não amém? Vocês estão felizes ainda? Glória a Deus.